Olá, crianças! Vamos conferir nossa atividade. Página 99, oitava questão, pede que você calcule o perímetro de cada polígono. Se um lado corresponde a 1 centímetro, basta que você conte todos os lados de cada figura. Então, você confere o retângulo marrom, 12 centímetros, o retângulo azul, 20 centímetros, o retângulo amarelo, 14 centímetros, o retângulo laranja, também 14 centímetros, o quadrado lilás, 8 centímetros, o quadrado verde, 16 centímetros, e o quadrado vermelho, 12 centímetros. Nona questão. O terreno da casa que Laura mora tem um formato de triângulo com as seguintes medidas: 15 metros, 20 metros e 25 metros. E ela contratou um pedreiro para construir um muro ao redor desse terreno, sendo que cada metro construído corresponde ao valor de R$ 82. Então, o primeiro passo é fazer a soma de todos os lados desse terreno, que é 60 metros. Em seguida, você calcula 60 vezes R$ 82, porque 1 metro corresponde a R$ 82. Então, você tem como resultado 4.920. Laura irá pagar pela mão de obra da construção desse muro. A 10ª questão fala da casa de Beto, que tem o formato de um quadrado. Você já sabe que um quadrado, ele tem todos os lados do mesmo tamanho. Então, se um lado é 8 metros, todos os demais também o serão. Então, se é perímetro, você soma todos os lados e você vai ter o resultado. O perímetro da casa de Beto é de 32 metros. 11ª questão. Um campo de futebol perto da escola tem as medidas indicadas ao lado. Observe. Ele tem o formato de um retângulo. O retângulo ele tem 2 lados com a mesma medida e os outros 2 também com outra medida. Então, 100 mais 100 dá 200 e 80 mais 80 dá 160. 200 mais 160 dá o total de 360 metros de perímetro. Página 100, 12ª questão, pede para você nomear os ângulos apresentados nos ponteiros dos relógios. Vamos lembrar que o ângulo reto ele corresponde a 90 graus, o ângulo agudo corresponde a menos de 90 graus e o ângulo obtuso corresponde a mais que 90 graus. Então, primeiro relógio, o ângulo é obtuso, porque está maior que 90 graus. Segundo relógio, agudo, menor que 90 graus. Terceiro relógio, obtuso. Quarto relógio, ângulo reto. O outro relógio, ângulo agudo. E o outro ângulo obtuso. Observe a letra A da 13ª questão. Pergunta: a rua 1 é paralela a quais outras ruas? Você já está vendo a imagem que ela é paralela com as ruas 3 e 5. E a rua 2 é paralela a quais ruas? Observe que ela é paralela às ruas 4 e 6. A rua 1 é concorrente a quais ruas? Observe, concorrente a que se cruzam. Então, ela é concorrente com as ruas 2, 4 e 6. 14ª questão mostra o empilhamento de cubos e mostra a imagem à direita a vista superior deles. E você vê que há 12 cubos. A parte circulada representa os cubos que estão em cima deles, que são 4. Então, calcule 12 mais 4,
que corresponde a 16 cubos no total. 15ª questão mostra algumas figuras geométricas e a letra A pergunta quais dessas figuras planas são limitadas apenas por segmentos. Você pode observar que somente o círculo não é formada por segmentos. Então, todas as demais são. Então, é o quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, hexágono, paralelogramo e o losango. Letra B. Quais dessas figuras têm 4 lados com o mesmo comprimento? Então, você confere que somente o quadrado e o losango possuem o mesmo comprimento. 16ª questão, letra A. O que as duas figuras geométricas planas têm em comum? Aí você responde que as duas, ou seja, ambas, têm 4 lados e 4 vértices. E o que diferencia uma da outra? É que no quadrado, os 4 lados têm a mesma medida, o que não acontece com o retângulo. 17ª questão, que nós temos um cone, e a letra A pergunta qual é a denominação da figura geométrica espacial que se obtém com esse molde, e você responde o cone, que forma a base dessa figura geométrica espacial tem. Então, olhe para essa parte arredondada e você já sabe que é um círculo. Quantos vértices há nessa figura geométrica espacial? Você já sabe que só tem um vértice, que é a ponta superior. Cite um objeto ou de construção que tenha forma parecida com a figura formada. Então, você pode lembrar de alguma figura e responder. 18ª questão, vamos observar uma pirâmide que tem como base um octógono. Então, a letra A pergunta, quantas faces tem ao todo essa figura? Você responde que são 9 faces. Você conta 8 faces laterais, com mais uma, que é a base, que dá 9. Qual o número total de vértices? Então, você conta 8 em cada canto, é inferior, com mais um lá na pontinha de cima, 9 vértices. Quantas são as arestas? Então, você conta 8 das faces laterais, com mais 8 da base, que dá 16 arestas. A base dessa pirâmide é um polígono. Como se chama esse polígono? Crianças, polígono com 8 lados é um octógono. As faces laterais têm a forma de qual figura geométrica? De um triângulo. 19ª questão apresenta alguns polígonos na malha quadriculada e a letra A pede para você indicar os pares de figuras em que uma é a ampliação ou a redução da outra. Lembrando que a ampliação ou redução é o processo de aumentar ou diminuir alguma coisa, mantendo-se as mesmas características, ou seja, a mesma forma. Então, você observa que a figura F, ela é 3 vezes maior que a figura E. E a figura G é 2 vezes maior que a figura H. Então, elas são a ampliação uma da outra. A letra B pergunta que se você desenhar 2 circunferências de tamanho diferente, a maior será a ampliação da menor? Sim. Espero que você tenha acertado tudo. Até mais!